Olá! No vídeo de hoje faremos algumas questões sobre termometria. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com outros dois, graduados nas escalas arbitrárias A e B, em uma vasilha contendo gelo no estado sólido em ponto de fusão ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros são colocados em uma outra vasilha contendo água em ebulição, até atingirem o equilíbrio térmico. As medidas das temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas nas figuras 1 e 2, respectivamente. Então, nós temos o termômetro Celsius, o A e o B, em duas situações distintas, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Nós sabemos que o ponto de ebulição da escala Celsius, que aqui está marcado como X, é 0 graus Celsius. O ponto de fusão da escala A, ele está dizendo que é 10 graus A. O da escala B, menos 10 graus B. E aqui, a outra situação no ponto de ebulição. Y, nós sabemos que no ponto de ebulição, a escala Celsius marca 100 graus Celsius, a escala A está marcando 80 graus A e a escala B está marcando 90 graus B. Para uma situação na qual o termômetro graduado na escala A indica 17 graus A, o termômetro graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão. Então, nós temos aí 3 termômetros. Vou desenhar aqui os 3 termômetros. Então, o primeiro, na escala Celsius, onde eu tenho os pontos fixos, 0 grau para ponto de fusão, 100 graus para ponto de ebulição. Nós temos a escala A, onde ele marca 80 para ponto de ebulição e 10 para ponto de fusão, tá? Aqui, ó, 80 e 10. E a escala B, nós temos menos 10 para ponto de fusão e 90 para ponto de ebulição. Ele disse que a escala A, ao ser colocada numa terceira situação, ela indica 17 graus A. Então, eu tenho que descobrir esse 17 graus A equivale a quanto na escala Celsius e a quanto na escala B. Então, a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala B é o que eu quero, né, achar aí. Fazendo a interpolação aí, nós temos... Primeiro, eu vou fazer o A com B. Então, vamos fazer aqui, transformando de A para B, fazendo a conversão, né? Então, como é que eu faço? Para ficar mais fácil, né? E a regrinha, saber colocar aí a regrinha, a gente sempre pega a temperatura que ele deu e coloca aqui entre as temperaturas de fusão e ebulição. E faz aqui o do meio menos o de baixo. 17 menos 10, dividido pelo de cima, menos o de baixo. 80 menos 10. Mesma coisa eu faço aqui na escala B. O do meio menos o de baixo. Teta B menos, aqui é menos 10, então tem que colocar entre parênteses. Dividido pelo de cima, que é 90, menos 10. 17 menos 10, 7. 80 menos 10, 80 menos 10, 70. Igual
θB menos menos 10, menos com menos dá mais. Então, vai ficar θB mais 10, dividido 90 menos menos 10 vai dar 90 mais 10, que vai dar 100. Para simplificar, eu vou cancelar um zero daqui com zero daqui. Vou dividir 7 por 7, dá 1, igual a θB mais 10 sobre 10. Vou multiplicar cruzado. Passando para cá. θB mais 10, que multiplica 1 aqui, né? É igual a θB mais 10. 10 que multiplica 1, que é igual a 10. θB é igual a 10 menos 10. Então, a temperatura na escala B é de 0 graus B. Então, quando o termômetro marcar 17 graus A, na escala B vai estar marcando 0 grau B. A mesma coisa a gente vai fazer para converter de A para C, da escala A para a escala Celsius, ok? Então, vai ficar 17 menos 10, o do meio menos o de baixo, dividido por 80 menos 10, de cima menos o de baixo. Na escala Celsius, vai ficar θC menos 0, dividido pelo de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Poderia já fazer direto, né? Então, 17 menos 10, 7, 80 menos 10, 70, igual a θC por 100. Novamente aí, simplificando, cortar esse zero com esse zero, e vou multiplicar cruzado, ou dividir, você pode dividir 7 por 7 que dá 1, né? Ou multiplicar cruzado, tanto faz. 7 θC é igual a 70. 7 vezes 10, 70. Passo dividindo 70 por 7, que vai dar... Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 10 graus Celsius. Então, quando o termômetro marcar 17 graus A, o termômetro Celsius vai estar marcando 10 graus Celsius. Ok? Vamos para a próxima. O conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou entre a temperatura máxima e a mínima uma variação de 36 graus Fahrenheit. Então, 36 graus Fahrenheit não foi a temperatura marcada, foi a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Ele quer saber qual será essa variação de temperatura expressa na escala Celsius. A gente viu que a escala Celsius e a escala Kelvin são divididas em 100 partes iguais, né? Enquanto que a temperatura Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Por quê? Por causa da diferença entre os pontos de fusão e de ebulição, a variação entre os pontos de fusão e de ebulição. Então, quando eu quero saber a variação de uma escala em relação a uma outra escala, né, fazer um comparativo aí, eu preciso saber como que essa escala é dividida. Então, a gente sabe que a variação de temperatura na escala Celsius
sobre 100, né, que é a variação dos pontos de fusão e de ebulição, é igual à variação da temperatura na escala Kelvin sobre 100. Então, essas duas aqui, elas são correspondentes. A variação que eu tenho na escala Kelvin é igual à variação que eu tenho na escala Celsius. Ou seja, se uma temperatura variar em 50 graus Celsius, ela vai variar em 50 kelvins. É diferente da escala Fahrenheit. Por quê? Porque a escala Fahrenheit não é dividida em 100 partes iguais, e sim em 180 partes iguais, né? A variação entre a máxima e a mínima aí no ponto de fusão e ebulição, no caso. Então, como é que eu faço? Se eu quero converter da variação da escala Celsius para Fahrenheit, a variação de temperatura na escala Celsius sobre 100 é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 180. Não tenho que diminuir agora, menos 32, a temperatura menos 32, não. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com uma temperatura fixa, né? 36 graus Fahrenheit não é a temperatura marcada pelo termômetro, é a variação da temperatura. Então, por isso que a gente trabalha com delta. Substituindo aí, então, a variação da temperatura na escala Celsius, que é o que eu quero saber, sobre 100, é igual a 36, que é a variação da temperatura na escala Fahrenheit, sobre 180. Vou simplificar aqui, né, cortando zeros, e dividir 36 por 18. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 10 é igual a 2. Ou seja, a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. O que isso significa? Que para uma variação de 36 graus Fahrenheit, eu tenho uma variação de 20 graus Celsius.